a gente começa a gravar. 1, 2, 3, gravando. Hoje é dia 13 de maio de 21, né? Nós estamos aqui a uma aula da prova, é a última aula antes da prova, né? Vamos continuar falando sobre assimetria de informação, né? Sobre mercados assimétricos, né? E o que nós temos? Como eu estava falando para vocês, né? A assimetria de informação é uma falha no mercado capitalista, né? O mercado capitalista é um mercado em que apresenta falhas, né? Se não ocorressem falhas, o capitalismo seria perfeito, né? Se não existissem monopólios, se não existissem, como é que eu vou dizer para vocês, se não existissem oligopólios, se não existisse bens de características públicas, como a gente viu, se não existissem mercados assimétricos, né, provavelmente, né, não haveria necessidade da intervenção do setor público, né, não haveria necessidade de regulação, não haveria necessidade de políticas públicas para que o capitalismo, né, se adequasse às necessidades coletivas, se adequasse aos interesses, né, coletivos e produzisse a sua riqueza fruto, né, da sua própria dinâmica, né. O capitalismo é na sua essência, né, gerador de dinamismo. O capitalismo ele estimula, né, o desenvolvimento do indivíduo, o desenvolvimento das atividades econômicas, mas todavia, contudo, né, ele, em algumas situações, em alguns mercados, ele apresenta falhas. E uma dessas falhas é justamente a assimetria de informação. E a simetria de informação, como a gente viu, né, é aquele mercado onde tu tem informações incompletas, informações assimétricas. Na relação comprador e vendedor, tu tem uma relação desigual, tem uma relação, digamos assim, em que uma das partes tem mais conhecimento que a outra. Essa desigualdade de informação, essa desigualdade de conhecimento sobre o que está sendo negociado, gera problemas para o bom funcionamento do mercado. Bom, novamente entra a questão. Se é uma falha de mercado, existe a possibilidade de minimizar essa falha. Sim, de que forma eu vou minimizar falhas decorrentes de mercados assimétricos? Buscando políticas, sejam políticas geradas pelo setor público ou políticas, não digo políticas, mas medidas, ações dentro do próprio ambiente de negócios, com o objetivo de reduzir a diferença, a diferença de informação, do nível de informação entre comprador e vendedor. Então, em mercados assimétricos, né, se justifica ou a intervenção do setor público, né, ou, de uma outra forma, a própria regulação do mercado, a autorregulação do mercado. A gente vai ver, por exemplo, a questão da ISO 9000, da ISO 9001, isso é uma autorregulação, não é o governo que estabelece essa ISO, né, esse certificado, né? É o próprio mercado identificando, né, as empresas e atribuindo um carimbo a essas empresas, dizendo, olha, essa empresa tem essa característica, pode confiar. Olhem aqui, ó, vocês estão enxergando a lâmina aqui que eu estou apresentando? Sim. Tá? Então, o que tem aqui na lâmina ali? O que aparece ali? Informação assimétrica, seleção adversa. Então aparece, por exemplo, a gente comentou a aula passada, né? Aqui é uma intervenção do setor público, que é uma política pública, tá? Acho que eu brinquei na aula passada e falei, né? Pô, eu me lembro que no colégio, década de 80 ali no colégio, né? Nenhuma das gurias eram nascidas, já os guris já eram bem criados, né? E o que tu tinha? Eu me lembro que chegava para o pessoal do segundo grau, hoje chamam de ensino médio, né? Eu tinha colegas mais velhos, assim, né? A gente observava quando era mais jovem, que os mais velhos chegavam a fumar,
né? Vendia outro, se não vendia cigarro no colégio, vendia cigarro na frente do colégio, né? Era uma coisa muito mais aceita, né? Claro, com o aumento da informação, com o aumento do conhecimento sobre os malefícios do cigarro, né? A sociedade determinou para o governo que ele estabelecesse certas regras, certas normas, né? Certos regulamentos, né? Então, hoje, quando a gente vai comprar um cigarro, né? Ou se alguém for comprar um cigarro, na embalagem do cigarro já está bem claro, proibido para menores de 18, gera derrame, gera impotência sexual, gera, que mais aí, câncer de todo tipo de câncer de pulmão, assim por diante. Nos alimentos também, pessoal, isso aí é uma coisa, não é muito recente, tá? Na década de 80, 90, poucos alimentos continham, né, a sua composição, né? Se tinha não estabilizante, se tinha corante, se tinha todo tipo né, de componente químico, né? E hoje não, hoje se sabe que, né, quando tu vai comprar um alimento, se tu tem uma boa visão, se tu tem cuidado, tu vai identificar exatamente a composição do alimento, né, e como ele afeta a tua saúde. Inseticidas também, né? Puxa, antigamente tu tinha uma série de inseticidas de agrotóxicos que eram permitidos e hoje não são mais permitidos. Novamente, tu tem aqui uma política pública, né, que reduz a assimetria de informação, né? A assimetria de informação entre o comprador, né, no caso aqui o comprador de alimentos, né, e aquele que produz alimento. É o governo, através de uma regulação, reduzindo essa diferença de informação. Querem mais dar algum exemplo? Hein, pessoal? Não, sempre quando fala em informação assimétrica, outro exemplo? Quando a gente fala em informação assimétrica, eu lembro de quando a gente vendia o cartão, né? Fornecia cartão de crédito para o cliente. E aí, ali a gente dizia que tinha seguro obrigatório. E aí o o cliente tinha que adquirir, mas na verdade não tinha obrigação de, porque tu tá fazendo o cartão, tu pegar o seguro. E são informações que um lado sabe mais do que o outro. A outra pessoa sabe que quem tá fornecendo sabe que não é obrigatório, mas o cliente não. E acabava assinando e contratando um serviço desnecessário. A questão dos juros, né? Ou seja... Sim, porque o seguro tem uma tarifa, ele não sabe que... Às vezes, fala que vai ter seguro, mas não fala que é a tarifa também. Bom exemplo, né? Ou seja, novamente, né, cabe ao governo, cabe através da regulação, a publicização, né, a publicidade da informação. Olha aqui. Então, aqui que eu falei para vocês, aqui nós temos o contrato, né, e problemas pré e pós-contratual, né? Aqui o contrato, o professor está mostrando para vocês, e o contrato pré-contratual, tu tem problemas de seleção adversa, tu tem problemas de sinalização e problema de screening, tá? E pós-contratual, tu tem problema de moral hazard, tá? Contratos, e tu tem mecanismos de incentivos, né? Se lembra que a gente falou da franquia, pessoal? A franquia tem o objetivo de evitar o quê? Problemas pré. O que vocês acham? Posso. O que faz a franquia? Qual é o objetivo da franquia de um automóvel? Hein? Qual é o objetivo da franquia do automóvel? É evitar o quê? O comportamento oportunístico, né? É evitar que as pessoas, que o segurado mude o seu comportamento pós-contrato, né? De que forma a franquia evita que as pessoas mudem o seu comportamento pós-contrato? É justamente criando incentivos. Que tipo de incentivos?
o incentivo de que se tu não usar a franquia, né, ou se tu não evitar de bater o carro, né, e por consequência não usar o seguro, né, tu vai ter bônus, tu vai ter benefícios. Mais do que isso, a franquia estabelece um valor mínimo, né, na qual não há cobertura para acidente. Tá? A partir dali, a franquia só cobra a diferença. Né? Se tu tem uma franquia de 800, significa que se tu tem um acidente de 1.200, tá? Tu vai pagar os 400, né? Aliás, tu vai pagar 800 e a franquia vai pagar o restante, os 400. Então, o grande objetivo é esse, né? É criar incentivos para que se evite, né, a superutilização de um recurso ou de um contrato após a assinatura, né? Ou seja, que a pessoa mude de comportamento após a assinatura. Por exemplo, seguro-saúde, pessoal, isso é muito comum. Né? Quais são os mecanismos que se tem, né, para que se evite que uma pessoa que depois que fez um seguro-saúde passe a usar demasiadamente aquele seguro? Carência. Ótimo, carência, né? Carência, né? A carência é um exemplo bem claro né? Para evitar a superutilização. Né? Outro exemplo, o copagamento. O que é o sistema de copagamento? Por exemplo, eu tenho contrato com a Unimed, tá? Eu tenho contrato com a Unimed. Eu não tenho seguro da Unimed porque eu tenho IP, mas vamos supor que eu fosse segurado pela Unimed. Se eu marcar com um médico, eu vou ter uma consulta de graça ou eu vou ter um valor a ser pago? Valor a ser pago. Isso é o chamado sistema de copagamento. Né? O sistema de copagamento justamente faz com que crie uma inibição, crie um fator de limitação de uso, né? Para ficar mais bonito, eles falam coparticipação. Professor, uma ressalva, nem todos os planos têm coparticipação. O meu, por exemplo, da empresa a qual eu ainda estou vinculado, eu ainda tenho esse plano, ele não tem coparticipação, ele é um empresarial. Então, tá, e eu te pergunto, e ele não tem, mas ele não tem um mecanismo de restrição, por exemplo, ele não estabelece um limite máximo de consultas por um período, por mês, por exemplo? Olha, professor, eu vou ser bem franco com o senhor, eu não li o contrato, até porque eu não uso muito, eu uso mais o SUS. O SUS, para mim, ele às vezes é muito mais eficiente, até pelas proximidades, assim, né, em função até da própria pandemia, assim. Então, o que acontece? Eu não uso muito plano de saúde porque raramente eu fico doente. Né? Eu tô tendo os problemas agora com a reação da vacina da Pfizer que eu fiz, e eu não tive nos primeiros dias reação, tô tendo agora dores no corpo, né, cefaleia e um pouquinho de febre. Né? Perfeito. Então eu tô assim um pouco devagar em função disso, mas eu uso muito, assim, uso muito pouco o plano de saúde. Eu uso ele, por exemplo, como eu sou diabético, e aí eu tenho que consultar um especialista, então de 6 em 6 meses eu faço aquela... porque a própria médica define os 6 meses, né? Ela pede uma bateria de exames, e aí esses exames eu faço pela Unimed, mas eu nunca paguei nada em função disso. Mas observe o seguinte, há mecanismos criados pelas empresas seguradoras para inibir essas ações ocultas, essas ações pós-contratuais, né? Sejam copagamento, seja limitações do número de consultas por mês, seja, no Brasil é menos, mas franquias, seja a impossibilidade de cobertura total, ou seja, a restrição de determinados tipos de atendimento, de procedimentos, de cunho estético. Por exemplo, na questão da fisioterapia, é muito comum os planos de saúde estabelecerem um limite máximo no número de sessões, tá? Mesmo vale para os planos odontológicos, né? Tudo com sentido, com o intuito justamente de evitar a superutilização do plano. Por que
qual é o grande problema da superutilização do plano? Alguém me diz? O que vai acontecer se todo mundo tiver um comportamento oportunístico? O convênio vai da falir. empresa diminui. Oi? O lucro convênio da vai empresa falir? diminui. O lucro da empresa diminui. Tá, em tese é isso. Ok. O lucro da empresa diminui. Mas tem um detalhe. Tudo bem. A empresa, evidentemente, que ela vai buscar a manutenção da sua margem de lucro, né, da sua lucratividade no setor. Pode ser que ela assimile uma parte desse prejuízo, mas provavelmente a maior parte do prejuízo, da redução do seu lucro, da redução do seu ganho, né, em função na verdade, não é do faturamento, né, a redução da diferença entre o que ela fatura e o custo, que o custo vai aumentar, né, com a superutilização do recurso, dos serviços em saúde, né, a empresa provavelmente vai majorar o preço do seguro, né, o valor do prêmio do seguro, a gente chama de prêmio na linguagem técnica, né. Bom, no momento que a empresa, e aqui já tem uma dica, né, que o Daniel falou, no momento que a empresa começa a majorar, vamos supor que a Unimed aumente 10% o valor do seguro para o segurado. Então, o segurado pagava, sei lá, R$1.000 e vai começar a pagar 1.100. Vai ocorrer uma situação muito interessante, né? Quanto mais caro for o seguro, e aqui eu estou falando uma linguagem técnica, por favor, não entendam como é uma questão de ética aqui e tal. Quanto mais caro o seguro, tu expulsa os saudáveis, tá? E mantém os não saudáveis. Entenderam isso ou não? O que é expulsar os saudáveis e manter os não saudáveis? Imaginem o seguinte, o Daniel, por exemplo, já deu uma dica, que olha, professor, eu tenho um plano de saúde, tal, empresarial, tal, mas, todavia, né, eu uso muito pouco, demando muito pouco serviço, tá? Vamos pensar, no caso dele é coletivo, mas vamos supor que ele tivesse um plano de saúde individual, como muita gente tem, né? Principalmente em países como os Estados Unidos, embora nos Estados Unidos, né, os planos de saúde coletivos, empresariais, sejam muito fortes. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que ele tivesse um plano individual. Na cabeça do Daniel, ele estaria pensando o seguinte, puxa, estou pagando 1.000, não estou usando, não uso há 3 anos o plano de saúde e esses caras ainda me aumentaram 10% numa tacada só. Tá? Será que vale a pena continuar pagando? Por outro lado, tem o seu João, que já tem 70 anos, tem problemas de coração, tem isquemia, já teve um AVC, tá? E ele também paga R$1.000 por mês. Tá? E aumentou R$100. Eu pergunto, qual é a chance do seu João sair e do Daniel sair? Quem é que tem mais chance de sair do plano de saúde? O que vocês acham? O saudável. O saudável. Esse é o grande problema. No momento que começam a sair saudáveis e ficam só os não saudáveis, o mercado começa a funcionar mal. O mercado começa a funcionar de forma ineficiente. Por que o mercado começa a funcionar mal? Por que o mercado começa a funcionar de forma ineficiente? Começa a haver uma proporção cada vez maior de não saudáveis em relação à proporção de saudáveis. Os não saudáveis não porque queiram, não porque são mal intencionados, nada disso, mas eles demandam mais serviço de saúde. E à medida que essa proporção começa a ficar cada vez maior de não saudáveis em relação a saudáveis, tu cria um problema de funcionamento do mercado. O preço vai ter que continuar aumentando, tá? Porque os custos vão continuar aumentando. Tá? Vai ter uma quantidade de segurados, antes tu tinha de cada 100 segurados, 80 saudáveis e 20 não saudáveis. Tudo bem, aí tu conseguia estabelecer um valor de R$1.000, o valor do seguro. Aí, bom, aí tu majorou o preço para 1.200, tá?
tu majorou o preço para 1.200 e aí mudou essa relação. Em vez de ser 80 para 20, vai ser 70 para 30. Eu pergunto, parece óbvio, né? Que a seguradora vai ter custos maiores, né? As pessoas vão demandar serviços e isso vai impactar sobre a estrutura de custos da seguradora. Se essa tendência continuar ocorrendo, a proporção só piora. Daqui a pouco é 60 saudáveis para 40 não saudáveis. Mais à frente é 50-50. Quando a gente vai ver, o mercado se torna totalmente ineficaz, né? O funcionamento desse mercado se torna ineficaz. Por quê? Vai chegar um ponto que praticamente só os não saudáveis vão querer pagar, porque eles sabem que precisam, né? E que seria muito mais caro se eles tivessem um plano não, se eles não tivessem plano, se eles tivessem que pagar de forma privativa, de forma privada. Então, o que faz o governo? Quais são os mecanismos que nós temos para evitar que os saudáveis sejam expulsos pelos não saudáveis? Alguém sabe? Já falamos alguns, né? E aí, pessoal? Então, a gente falou de sistema de carência, nós falamos do sistema de copagamento, no limite de cobertura, tá? E talvez o principal de tudo, pessoal, seja o escalonamento por faixa etária. À medida que a gente aumenta a faixa etária, tá, o plano de saúde pode cobrar um adicional, pode cobrar um valor diferenciado para o segurado em relação ao mais jovem. Justamente é para estimular que o mais jovem continue no plano, tá, para sustentar o mais velho, tá, e para que essa proporção entre saudáveis e não saudáveis permaneça. Entenderam ou não? Sim. Ficou claro? A relação saudáveis e não saudáveis? Sim. Tá. Aqui também. Professor, só para deixar claro o exemplo, eu agradeço por colocar meu nome no exemplo, mas quem estava falando e que usava o plano de saúde era o Ronaldo, tá? Só para dar o nome às devidas pessoas. O crédito. Eu não vi, desculpe, Ronaldo, desculpe, Daniel. Mas vale o mesmo, tá? Os dois são saudáveis, pronto. Tá? Então, o que nós temos? Tá? Nós temos, então, com o problema de assimetria de informação, como a gente viu ali, ó, seleção adversa e moral rasa. O vendedor transmite sinais. Lembra que a gente falou aula passada, na nossa aula curta da aula passada, na questão do carro usado, qual é o que o vendedor tenta transmitir? Que tipo de sinal que o vendedor tenta transmitir? A gente falou da viúva, carro de viúva, qual é outro? Carro de médico, único dono, tá? E o comprador provê incentivos, né? Ou seja, o comprador quer incentivos, por exemplo, garantia. Assim, olha, a empresa dá garantia de 4, 5 anos. Tá? É uma forma do comprador dizer, não, tá bem. Tá? Ou seja, ele confia no produto que está vendendo para mim. Novamente, com que objetivo, com que finalidade? Finalidade de reduzir a assimetria de informação. Aqui o modelo dos limões. Você lembra que na aula passada eu falei dos limões, dos pêssegos? Né? Os americanos têm esse costume, né? Quando o carro usado é uma porcaria, eles chamam de aquele ali é um limão, né? E quando o carro é um bom carro, carro usado fino, bem cuidado, não é fino no sentido, desculpe, me expressei mal, um carro bem cuidado, um carro, né, que teve essas revisões no período certo, assim por diante, ele é chamado de peach, né, pêssego em inglês, né. Então, os americanos, a partir daí, esse economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia, criou o mercado da assimetria de informação utilizando os automóveis usados nos Estados Unidos, né, mostrando que havia uma relação de desigualdade de informação entre comprador e vendedor de imóvel.
Vou dar um exemplo para vocês, tá? Desse negócio de automóveis usados. O que nós temos? Nós temos a seguinte situação. O mercado de automóveis usados, né, é um mercado muito complicado, né, porque as informações elas realmente ficam muitas vezes ocultas, né, antes do contrato. E o que faz? Como definir o preço? Vamos supor, tá? Vocês já ouviram falar do preço FIPE? Sim, a tabela Alguém FIPE. tem aí se alguém tiver a internet, tiver a tabela FIPE, eu gostaria que pesquisasse aí o preço. Diga um carro popular aí, pessoal. HB20, todo mundo conhece o HB20? Sim. Tá? O HB20 2010, quanto é que estaria hoje? Alguém sabe? Tem como olhar ali na tabelinha FIPE? Se alguém conseguir para mim olhar, eu agradeço. Mas vamos supor que esteja 20 mil. Deve estar algo em torno disso, tá? 20 mil reais um HB20. Esse é tabela FIPE. Eu pergunto, isso aqui é preço médio, concordam? É preço médio. Bom, é um preço médio. Aí tem dois proprietários de HB20 que querem vender, tá? Como é que se diz? O Medina surfista, né? E a médica, que preconceito do professor, né? Ou a administradora, né? Administradora, sei lá, Rosângela, tá? Que cuida do carro, que tem uma série de cuidados com o carro. Já o Medina, lá, que também tem um HB20, ele vai para a praia, bota a prancha em cima no REC, né? O RAC, sei lá como é que eu chamo. É RAC ou REC, pessoal? Alguém Essa sabe? eu não faço ideia. Eu acho que é RAC. Eu chamo de hack. Eu chamo de hack. Eu tenho em cima É do meu, RAC. Ô, professor, eu achei um HB20 aqui por 60 mil na FIPE em 2010 aqui. 60 mil? Sim, senhor. É que o modelo eu olhei na de 2013, né? Que é o primeiro modelo, e achei 35 mil. O de 2013. Tudo bem, 30 mil, tá? 2010, o HB20 simples, 2010, 30 mil. Bom, tudo bem. Não achei 30 mil. Só 2013. Então, nós temos o Medina e a Rosângela. Os dois têm o HB20 2010, a mesma cor, duas portas, assim, duas ou quatro portas, assim por diante. Mesma motorização. Bom, os dois vão lá no Big da Sertori vender o carro. Os dois vão lá no Big da Sertori vender o carro. Ótimo, tá? E os dois querem vender o carro com o objetivo vão lá na Sertori, lá, com o objetivo de negociar o carro. Um está do lado do outro, ou pelo menos um está a 100 metros do outro. Aí tem o Ricardo, que quer comprar um HB20 e vai procurar olhar os carros. Tem lá, sei lá no Big da Sertori deve ter uns 15 HB20 para vender. De repente ele passa primeiro no carro do Medina. O Medina não é bobo, ele poliu o carro lá, tal. O Ricardo percebeu que tinha algumas coisas que não estavam bem cuidadas, mas nem tudo o Ricardo conseguiu perceber, tá? Olhou, não falou nada, tal. Vou olhar mais. O Medina perguntou se ele queria fazer uma proposta. Não, vou dar mais uma olhada. Tá bem. Por outro lado, ele passou lá no final, lá na ponta, estava o carro da Rosângela lá. E a Rosângela mostrou o carro para ele, tal. O problema todo é o seguinte. A Rosângela aceita o preço de, no mínimo, 34 mil. Acima da tabela FIPE? Sim, a tabela FIPE é 30, né? Mas a Rosângela quer 30 mil, tá? Já o Medina, bem negociado, ele aceitaria por 28 mil,
a pergunta que fica é o seguinte, o Ricardo vai olhar, puxa, mas o preço FIP está 30 mil. Tá? O preço FIP está 30. E ele não consegue ver tanta diferença entre o preço da Rosane, da Rosângela, e o preço, melhor dizendo, a condição do carro da Rosângela e a condição do carro do Medina. E ele fica assim, puxa, será que vale a pena eu pagar 34 para o carro da Rosângela, quando o preço FIP é 30 mil? Tá? E o Ricardo fica na dúvida e vai comprar provavelmente o carro do Medina, que está abaixo do preço, não muito abaixo, mas está abaixo do preço FIP, ali está 28 mil. Moral da história, a Rosângela vai uma vez, vai duas, vai 3 vezes na feira do BIC. Chega uma hora que ela chega e diz, não, peraí, a melhor proposta que me fizeram foi 31.500, 32 mil. O meu carro, puxa, eu cuidei pra caramba desse carro, eu tive todo o cuidado, fiz todas as revisões, tá? Será que realmente vale a pena vender? Aí a Rosângela é uma senhora, já está com, sei lá, com 45 anos, pá, e a filha, o filho está com 16 anos, sabe do que mais? 16, 17 anos, eu vou segurar isso aqui e vou vender, e não vou vender, vou ficar com ele, porque por esse preço não vale a pena. Moral da história, a assimetria de informação gerou um problema de mercado ineficiente. O carro bom foi expulso do mercado. O carro bom saiu do mercado e só ficou limões, só ficou carros realmente ruins. Tá? E inclusive há uma brincadeira nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos tem muito, né, dessas lojas, dessas grandes lojas, né, que tem na frente, com grandes estacionamentos, né, que vendem carros usados. 95% dos carros usados americanos que estão ali na frente para vender são ruins, são limões, justamente porque o mercado assimétrico, essa assimetria de informações, estabelece um preço médio do veículo. E esse preço médio expulsa os bons carros e atrai, mantém, né, no mercado os carros ruins. De tal forma que o mercado de carros usados é um mercado muito arriscado, né, um mercado que geralmente termina com as pessoas fazendo contratos ruins. Entenderam ou não a questão do mercado de assimetria de informações, o mercado de limões e de pêssegos? Eu vou mandar um texto sobre isso, pessoal, tá? Para que vocês entendam, né, para que vocês possam entender ainda mais esse tipo de mercado. Esse economista, o Akerlof, que era um economista americano, com esse estudo sobre mercado automóveis usados nos Estados Unidos, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Tá? Aqui tem que ver se eu tenho outros exemplos. Mercado de saúde, a gente já viu, né? Pessoas em geral têm melhor conhecimento de seu estado de saúde do que empresas do plano de saúde. Aqui no mercado de saúde tem uma questão interessante, né, pessoal? Tem a questão da questão de limitações. Né? Pra vocês terem uma ideia como as coisas mudaram, antigamente, tá? Antigamente tu tinha no mercado de saúde, quando tu fazia um plano, quando tu ia fazer um plano, tu tinha que preencher uma ficha, tá? E na ficha tu tinha que colocar uma série de doenças pré-existentes. Por exemplo, a pessoa que era idética, né, ela tinha que registrar, né, que tinha AIDS, que tinha essa doença, porque geralmente, né, demandava, né, ou demanda, né, uma série de cuidados, uma série de medicamentos. Né, as pessoas na época não tinham, a medicação não era tão eficiente, né, o que fazia com que
as pessoas fossem internadas várias vezes, tivessem, né, queda da sua imunidade e problemas. Então, na área da saúde, né, o que nós temos? Né? Nós temos a tentativa da empresa, do plano de saúde, conhecer a pessoa. Uma dessas formas era através da ficha cadastral. Hoje em dia, né, há uma limitação das empresas. As empresas, em geral, elas não podem, né, por uma questão ética, por uma questão de regulamento, de norma, né, exigir certos tipos de informação do seu segurado. A gente falou também do seguro contra acidentes automobilísticos, né? Que fala ali, as empresas de seguro fixam custos de seguro mais altos em virtude da maior probabilidade de ocorrência de acidentes, né? A gente falou da idade, né? Do sexo, né? Geralmente as pessoas do sexo masculino, né, são pessoas que têm maior propensão a ter acidentes, principalmente acidentes mais graves, né, pelo tipo de comportamento no trânsito, né. Então há uma série de situações, né, que a seguradora tenta evitar, né, tenta se informar, tenta obter informações para minimizar o problema de informação oculta, que é um problema pré-contratual. A gente já viu também que nesse mercado de seguros de automóveis, né, as empresas queriam incentivos pós-contratuais para evitar a mudança de comportamento. Aqui os automóveis. Mercado de crédito, né, já foi comentado, né, os bancos têm informação assimétrica em relação aos tomadores de empréstimo. Aqui é interessante, né, pessoal? O que faz os bancos? Né? Os bancos mais, digamos assim, mais tradicionais exigem o quê? Exigem uma série de informações, uma série de dados, né, para conceder empréstimo para o seu cliente. Tá? Até uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, para tu conseguir alugar um imóvel, tu tinha que ter fiador. Hoje não, hoje tu tem a chamada seguro-fiança. Né? O que era o fiador antigamente? Né? Era a garantia, né, de que se tu não pagasse o aluguel do imóvel, aquela pessoa responsável, né, que dava fiança, que dava confiança sobre aquele contrato, seria o devedor, né? Seria o devedor. Então, no mercado de crédito, nós temos também isso, né? Mas, né, alguns bancos, com o intuito de atrair clientes, com o intuito de obter novos clientes, conceder empréstimos, o que fazem, pessoal? E a gente vê propaganda disso, né? Como é que é? Cliente, não há nenhuma garantia, não há nenhum tipo de exigência, tu pode estar no SPC e o banco empresta. É claro que no momento que o banco faz esse tipo de atitude, adota esse tipo de critério para a seleção dos clientes, ele vai atrair bons pagadores ou maus pagadores? O que vocês acham? Oi, pessoal, estou falando com vocês. Maus. Hein? Maus pagadores. Maus pagadores, professor. Maus pagadores. Se tu tem uma carteira de clientes, né, uma carteira de clientes, onde a maioria são maus pagadores, o que vai acontecer com essa carteira? Tu vai ter uma inadimplência maior ou uma inadimplência menor? Maior. E quanto maior a inadimplência, maior ou menor a taxa de juros para empréstimo? Maior a taxa. Exatamente, entendeu? Então, quando tu tem uma proporção de maus pagadores muito maior que uma proporção de bons pagadores, o mercado funciona mal. No caso do mercado financeiro, como é que vai ser esse mau funcionamento? Né? Vai ser muitos inadimplentes geram um custo financeiro para o banco muito alto, e o banco vai repassar esse custo através de taxas de juros cada vez mais altas. É por isso que esses bancos que emprestam
chamam de positivados, né, pessoal? Não é isso? Positivados? Os Sem que são garantia. restritos? Oi? Negativados. Negativados. Negativados, positivado não, negativado, sem garantia, né? A oferta de dinheiro sem garantia, que clientes que eventualmente já estão no SPC, é justamente isso, né? É a ideia de atrair maus pagadores, né? Atrair aqueles clientes que não conseguiram obter crédito nos bancos tradicionais. Tudo bem, é uma estratégia, só que essa estratégia vai gerar um volume uma relação, uma proporção de maus pagadores muito maior do que de bons pagadores, uma inadimplência muito maior na carteira, tá, do banco, e por consequência uma taxa de juros cobrada também maior. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim. Ó, exemplo de mercado com problemas de informação oculta, né, seleção adversa, né? Loja de produtos raros, como moedas, selos, móveis antigos, são realmente antigos? Como é que a gente faz, por exemplo, né? Vocês já assistiram, tem um canal na TV a cabo, chamado History Channel, e tem um programa chamado Trato Feito, já viram? Que é uma casa de penhores em Las Vegas. Alguém já viu esse... Sim. Sim, muito bom. Sim. Tá, e aí o que tem? Muitas vezes o cara lá vai vender uma moeda, vai vender uma camisa, um casaco do Elvis Presley, vai vender um disco assinado do John Lennon e por aí vai. Via de regra, quem é que aparece ali para certificar, né? Especialista. Ou é o cara lá contratado pela loja de penhores, ou simplesmente é um documento, né? É uma certificação. Nos Estados Unidos tu tem, né? Empresas especializadas, né, que certificam, né, se o produto realmente é verdadeiro, né, se o produto realmente tem procedência. Novamente, eu pergunto, isso aí é o governo que faz ou é a autorregulação do mercado? Hein? É o mercado que se autorregula ou é o governo que estabelece essa certificação? É o mercado. O mercado que se autorregula. Alimentos orgânicos. Seguramente, em uma ou outra situação, vocês já foram ali na feirinha, ali na Redenção, sábado de manhã, né? Que vende alimentos orgânicos. Tá? Qual é a garantia de que esses alimentos são realmente orgânicos? Hein? Quando a gente compra? Pergunto para vocês. Não sei. Não tem o selo? Mas esse selo vem da onde? Esse selo, qual é a garantia de que o selo quebraram aqui em casa alguma coisa grande? Nem quero saber o que quebraram. Mas viram o barulho ou não? Sim. Sim. Diz que eu tô com a porta fechada. Bom, eu não vou ver agora. Mas então tá, qual é a garantia de que aquele selo é confiável? A Cássia, acho que foi a Cássia, ela botou ali que seria Ou selo seja, da Secretaria da Agricultura. oi? Acho que seria uma autorregulação da Secretaria de Agricultura. Não, Acho se a Secretaria de Agricultura não é autorregulação, né? Seria se for um certificado da Secretaria de Agricultura, seria uma política, né, de certificação do governo. É diferente. Seria autorregulação se a comunidade os produtores de alimentos orgânicos, né, criassem um selo, né, e garantissem esse selo àquelas pessoas que realmente produzem, né, alimentos orgânicos. Aí sim, aí seria a autorregulação. Entendeu? Ficou claro a diferença? Sim. Tá. Empreiteiros, né? Se lembram de um caso, faz tempo, faz 20 anos atrás, de um prédio no Rio de Janeiro que caiu, que o construtor construiu com areia da praia? Se lembram disso ou não?
Não lembro exatamente, mas não me é estranho. Sim, eu lembro desse cara. O Narras. Narras, né? Inclusive, acho que ele já faleceu, esse cara. Faleceu. Ele foi preso, acho que fugiu para os Estados Unidos. Todo mundo foge para os Estados Unidos, um negócio incrível. Né? Mas tudo bem, isso é outra questão. Tá, aí, quando a gente compra um imóvel, qual é a garantia de que esse imóvel realmente ele é a qualidade da construção, a parte hidráulica, a parte do piso, se o piso foi bem colocado, se as pastilhas, né, se a pintura ela foi... Você se lembra um monte de casos de problemas que deram naqueles imóveis da Minha Casa Minha Vida? Sim. Ou seja, quem é que tem mais conhecimento? É o empreiteiro, né, que constrói, ou é a pessoa que vai comprar o imóvel? Será que a gente consegue identificar exatamente a qualidade, o que está, qual tipo de material hidráulico foi colocado, se está dentro do... Né, tá embaixo ali do cimento, né? Então tem uma série de coisas que a gente realmente não consegue identificar. Novamente, tu tem aí a informação oculta, né? Restaurantes, isso aqui é interessante, né? Visite nossa cozinha. Eu pergunto, alguém já visitou cozinha de restaurante? Alguém já teve coragem de visitar a cozinha de restaurante? Não, que os olhos não veem, o coração não sente. Mas é aberto, né? Antigamente não era. Hoje em dia, tu chegar pro gerente e disser, não, gostaria de visitar a cozinha, ele tem por obrigação, por norma, por lei, né? A obrigação de abrir a cozinha. Novamente, né? A ideia, quando tu faz isso, quando tu cria essa norma, é diminuir a simetria de informação. Mas eu também não aconselho aí, né? Bens duráveis, né? Será que os bens duráveis têm a qualidade que eles dizem ter, né? Aqui tem você se lembra de uma propaganda da Brastemp, que aparecia um cara sentado no sofá, e aí a pessoa ia comprar uma geladeira, um produto qualquer, um eletrodoméstico, e o cara da publicidade dizia, mas não é uma Brastemp. Se lembram disso? Sim, e secou na minha cabeça até hoje. Isso que eu sou nova. A jogada de mestre do publicitário, no fundo, tem a ver com a simetria de informação. O que ele estava querendo com essa campanha publicitária? Ele estava querendo emitir um sinal, transmitir um sinal para quem? Para o potencial comprador. O que ele estava dizendo para o potencial comprador? Olha, se tu comprar se tu comprar qualquer outro produto, tudo bem, pode até comprar, pode até gostar, mas não é uma Brastemp, né? Não vai ter a qualidade, não vai ter a durabilidade, não vai ter a pouca despesa de manutenção, né? A vida útil, tá? De uma Brastemp. Tá? Novamente, aí é um sinal. Esse sinal ele pode ser crível ou não crível. O que é um sinal crível? É um sinal confiável. Quando a propaganda mandava isso para nós, era um sinal confiável ou não? O que vocês acham? No fundo, quando vocês escutavam essa propaganda? Eu confiava, tanto que eu confio até hoje. É confiável, né? Porque a gente tem, ainda hoje a gente tem ideia, não sei se tem mais Brastemp, ainda tem? Tem, agora a Consul e a Brastemp são uma só, né? São uma só. Ficar a linha. Mas o sinal era o seguinte, puxa, o produto é bom. É mais caro, tudo isso, mas eu não vou me incomodar, não é isso? Eu vou ter geladeira aí por 10, 15 anos sem precisar chamar o técnico. Concorda? Sim. Sim. A Cássia deu o exemplo do Tigre, dos canos Tigre. Tubos e conexões Tigre, né? Isso. Bom exemplo, tubo e conexões. Aqui não é autorregulação nesse caso, tá? Isso aí não é autorregulação, não é o mercado que cria um certificado, né? Que cria alguma forma de provar que aquele produto é bom. É diferente. Aqui não é autorregulação. Aqui é sinalização para o mercado. Você lembra que eu falei aula passada do McDonald's? O que o McDonald's faz?
quando ele padroniza o McDonald's, ele cria o Big Mac universal, que é vendido em Bombaim, na Índia, em Tóquio, no Japão, em Nova York, nos Estados Unidos, em Lima, no Peru, e em Porto Alegre. No momento que ele padroniza, ele sinaliza para o mercado dizendo, olha, não importa onde tu estejas, tu vai comprar, se tu for comprar um Big Mac, ele vai ter a mesma qualidade. Entenderam? Novamente, isso, a padronização, o que a Brastemp faz não é a autorregulação, não é o mercado que está regulando, é a empresa que está criando sinais, mas esses sinais têm que ser críveis, têm que ser confiáveis. Né? O consumidor, o potencial consumidor, ele tem que confiar nisso. É diferente da autorregulação, é diferente da política de governo, de norma de regulamentação. Aqui é muito... Se lembram, já ouviram falar dessa expressão martelinho de ouro? Sim. Sim. O que é o tal do martelinho de ouro? Uma técnica para desamassar o carro. A funilaria, né? Uhum. Esse é um problema, esse é um mercado com muita assimetria de informação. Geralmente, quando a gente vai, deu um problema elétrico. Esses dias, meu carro deu um problema na parte do rádio, né? E eu, putz, onde é que eu vou? Não quero ir na autorizada, que é muito caro, né? Mas aonde eu vou levar? Eu não sei exatamente, não é um mercado que eu tenho um domínio de informação, né? Como eu vou escolher o potencial ofertante de serviço? Né? Tem uma grande assimetria de informação. Geralmente, o que a gente faz nesse caso, hein, pessoal? Indicação. Indicação. Vale mesmo para o médico, né? Vale mesmo para o médico, né? Por que o médico mais velho, via de regra, ele é mais demandado que o médico mais novo? Porque ele é mais indicado, né? Ele tem... tu tem um conjunto de informações, um conjunto de pessoas que conhecem aquele médico e que indicam. Né? É a melhor forma de reduzir a assimetria de informação. Aqui, novamente, problema de seleção diversa, de informação oculta. Né? Tu tem garantias, a gente já falou, né? Mercado de automóveis é um exemplo, né? de alguns produtos, marcas patenteadas, né? Reputação. Aqui é interessante. Isso aqui vale muito para empresas aéreas, pessoal. Existem, por exemplo, empresas que, se a gente for ver o preço das passagens aéreas, elas são muito diferentes. Por exemplo, uma passagem vamos supor aí, para Paris, tá? Tem várias empresas que operam. Tu pode ir pela TAP, que é de Portugal, né, Transportes Aéreos Portugueses, tu pode ir pela Air France, né, que é a empresa francesa, tu pode ir pela British Airways, tu pode ir pela Lufthansa, né, mas não tem o mesmo preço, tem preços diferenciados. Né. Eu pergunto, quando a gente pensa em qualidade de serviço, qual é a empresa aérea mundial que vem à cabeça? Alguém sabe? Penso na TAM. Não. É a primeira que veio, professor. Emirates. Já ouviram falar da Emirates? Não. Sim. Sim, sim. Sim, tem propaganda que aparece a minha musa lá, a Jennifer Aniston. Você lembra daquela propaganda que ela aparece, que ela tá Essas propagandas não aparecem para mim. Essas propagandas não aparecem para mim. Não, aparecem, elas são mais antigas, tem 5, 6 anos atrás, aparece sim. É que realmente o mercado publicitário, em função da pandemia, em função da crise do Brasil, caiu muito. Mas a Emirates tem um padrão de qualidade absurdo. Tá? Todo mundo quer virar, né? Todo mundo, eu digo, as pessoas que podem, que têm condições. Só que o preço da passagem aérea da Emirates é bem mais caro que das outras. Né? Justamente por quê? Porque ela tem uma reputação. E a grande reputação da Emirates é na área de qualidade de serviços. Né?
um serviço muito diferenciado, né? É um cardápio diferenciado, um atendimento diferenciado, sei lá, um avião muito bem limpo, muito bem cuidado. Tudo isso faz com que essa empresa tenha criado essa reputação no mercado. Já outras empresas, tipo a Lufthansa, que é uma empresa alemã, ou a British Airways, que é uma empresa inglesa, a grande reputação deles é a segurança. Tá? Então, a pessoa que tem medo de viajar, tem medo de avião, sabe que se viajar pela Lufthansa, que é uma empresa alemã, o piloto ele tem muito mais horas de voo, muito mais horas de treinamento, o avião tem uma manutenção muito mais cuidadosa, tá? Há uma missão na empresa, um foco na empresa, com o objetivo de evitar justamente, aliás, de criar essa reputação na empresa. Tá? Isso é uma forma de reduzir a assimetria de informação. Alguém me ajuda, já que o professor fala, e eu não vejo nada do outro lado, não escuto ninguém comentar nada, deve estar muito chata essa aula, né? Alguma outra empresa vocês conseguem associar com essa ideia de reputação? Sim ou não? Reputação? É. Em termos de segurança, a Volvo Automóveis. A Volvo, bom exemplo, né? A Volvo ela tem uma imagem, né? Ela tem uma identidade com veículos seguros, né? Com veículos que tenha todo tipo de teste, todo tipo de simulação para minimizar o impacto dos acidentes. Eu me lembro, pessoal, quando eu fiz meu pós-doutorado em 2010 em Portugal, né? Eu lembro que eu peguei um táxi na época, e aí eu notei, né, que em Lisboa, né, praticamente todo táxi era Mercedes. Vocês imaginem, Mercedes. Mas não eram aqueles Mercedes novos, né? Eram Mercedes ali já com uns 10 anos de uso. Aí eu perguntei para o taxista português, né, e aí, tudo bem? Mas por que tem tanto Mercedes de táxi? Né? Aí o taxista, perguntei para ele, como é que vocês fazem? Não, a gente vai, né? Normalmente a gente vai até a Alemanha, Munique, Berlim e tal, na cidade da Alemanha, e lá a gente compra e traz de carro, traz eles dirigindo. O motorista me falou, porque lá é mais barato. Mas muita gente tem Mercedes de táxi porque a manutenção do carro é absurdamente baixa. Tá? O motor aguenta aí, sei lá, 170 mil, 160 mil sem ser reformado, sem ser restaurado. Tá? As outras partes do carro também, a manutenção é muito baixa. Novamente, essa empresa criou uma reputação no mercado. Né? Uma reputação de quê? De ser um carro extremamente confiável, né? Para ser usado como táxi. Entenderam? Sim. Mais algum exemplo? Oi? Eu pensei em questão de mercado no Zafari. Zafari, padrão de qualidade Zafari. Em Bom exemplo. e Bom qualidade exemplo. de produto. Zafari é um bom exemplo. Reputação. Né? Bom exemplo. O Zafari, tanto é que a propaganda do Zafari pague mais caro, mas, né, tem a qualidade naquilo que compra, né? Padronização, eu já falei para você, será que é só McDonald's que tem padronização ou tem outras empresas que têm padronização? No ramo alimentício tem várias, né? Porque daí a gente segue Burger King, Subway, mas eu acho que na estrutura de loja, quando a gente pensa na estrutura da loja, eu pensei no Walmart, que acabou não mantendo o mesmo padrão aqui. É que a gente pode pensar em padronização no ramo de alimento, mas a gente pode ir para padronização na prestação de serviço, no atendimento, por exemplo. Não tem muitas empresas que têm uma padronização no atendimento, independente da loja que for, da filial que for. Sim. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, Tumeleiro, o que mais? A própria Renner, né?
né? Tem uma certa padronização, tem uma padronização das gôndolas, da disposição das roupas, né? Então, a padronização também é uma forma de diminuir a assimetria de informação. Por fim, o que nós temos? Temos também, por fim não, continuando, nós temos a certificação, né? O que já falamos da certificação, né? ISO 9000, ISO 9001. Eu me lembro agora da questão da Expo Inter, né? Nós temos aí, quando a gente vai na Expo Inter, a gente vê aqueles animais premiados, mais do que isso, animais certificados, né? São animais valiosíssimos, né? Com preço altíssimo, e que muitas vezes são negociados, né? Mas essa negociação exige certos cuidados, né? Porque aquele animal pode estar doente, aquele animal pode ser infértil, por exemplo, um reprodutor, né? O objetivo do reprodutor é basicamente ele gerar, né, descendentes, gerar filhotes, né, para que se mantenha, para que se tenha um ganho. Mas vamos supor que ele esteja infértil, uma doença determinou a infertilidade dele, né, ou ele esteja com algum problema que impeça essa função dele. Então, novamente, né, tu tem que certificar, tu tem que garantir que aquele produto ele tem qualidade. Mesmo vale, por exemplo, para a questão da produção de leite, né, das vacas, produção de lã, né, tudo é uma questão de certificação. E nem sempre essa certificação é dada pelo governo. Aliás, a maior parte das vezes, por exemplo, na Expo Inter, a certificação é dada pela cooperativa, a certificação é dada lá pelos produtores de lã, né, ou seja, são órgãos privados que, por terem credibilidade no mercado, por terem reputação no mercado, garantem, né, que aquele certificado, né, tem o tal chamado rastreamento genético, né, rastreia toda a história do animal, né, quem foi o pai, quem foi o avô, quem foi o bisavô daquele animal, né, justamente para mostrar a qualidade do animal que está sendo vendido. Entenderam? Sim. Cássia. Sim, sim. Estão gostando da aula? Estou achando vocês muito quietos hoje. Professor, eu estou um pouco quieto porque eu estou um pouco assim, ruim ainda desse negócio aí da vacina, daí me deixou meio achatado. No teu caso eu entendo, mas o resto tá todo mundo em casa assistindo o Jornal Nacional o professor está falando uma coisa interessante. Tá frio. Professor, nós estamos prestando atenção na aula. Já consegui tá dar frio. uma olhada aqui. A sua aula está ótima, mas eu ainda estou em trânsito. Não, eu particularmente acho essa matéria muito interessante, pessoal, sabe? Para mim, até se a gente tivesse né, presencial, é uma área muito, muito ampla, né? E esse mercado dos assimétricos é um assunto relativamente novo, né? Que mostra, né, que quanto maior é a assimetria de informação, maior é mais ineficiente é o mercado. Aqui ainda, o que a gente viu? Cadeias de lojas, né? Cadeias de lojas, aí podemos dar o exemplo da Renner, daquela rede espanhola. A CIA, né? Uma cadeia de lojas. A CIA. Tem uma rede espanhola de roupas que é grande também, como é que é o nome? Zara. A Zara, né? Bom exemplo, né? Que mais? Cadê? A Subway, né? Mas é uma franquia Subway, né? Uma licença, né? Puxa, que mais? E outras situações, né? E outras cadeias de lojas aí de. São João é uma franquia ou uma cadeia de loja? Oi? São João. Farmácia. Angelone? Farmácia São João. Eu acho que é uma cadeia, a São João. São João é lá de Passo Fundo, se bem me lembro. Eu sei que a Panvel é franquia, né? A Panvel é franquia?
Pelo Sim. que eu me lembre, eu A trabalhei Panvel numa época é lá e franquia, é franquia. a Boticário é franquia, Ah, Cacau Show é A franquia, Boticário é franquia? a Boticário é questão da, franquia, Boticário é Cacau Show franquia, é eu acho. franquia. a questão da Panvel é um caso bem Ah, interessante, professor. Que ela. oi? Não A, a, escutei, desculpe. a questão da Panvel é bem interessante. Que ela, no Top of Mind lá, né? Ela em Porto Alegre, Aham. ela sempre ganhava, né? Aham. E no estado todo era São João. E a São João estava cada vez ampliando mais esse Top of Mind. E aí ela ampliou as lojas aqui em Porto Alegre com franquias, por isso que tem um monte de franquia da Panvel em Porto Alegre. Meio que para não deixar São João entrar, mas mesmo assim ela tá crescendo. Nossa, São Sim, João é né? muito Porque forte. a ideia era. Eu tinha medo de sair de casa, chegar aqui e ter uma São João. Porque de tanto que se espalhou a São João. Aqui, em cada esquina tem. Aqui, só no meu bairro, tem 3 farmácias São João. 3, é? Sim, 3. Meu Deus do céu. Não. Não, São João ela entrou rachando no mercado. Sim, Antes da pandemia se fez uma análise mercadológica sobre o Porto Alegre, aliás, o estado do Rio Grande do Sul, mas principalmente Porto Alegre é o lugar que tem maior número de farmácias do Brasil por habitante. Pô, não sabia dessa. Talvez pelo perfil porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado de pessoas velhas, né? Como o estado do Rio Grande do Sul ele é pouco gerador de empregos, né? Um estado mais estagnado, né? Por exemplo, Porto Alegre é uma das cidades capitais com o pessoal mais antigo, né? A idade média mais elevada, né? Então, talvez seja por aí que se explique, né? A presença de um grande número de farmácias. Ou o pessoal aqui é muito hipocondríaco, né? foi a primeira coisa que eu pensei. Bom, cadeia de loja já falamos, licenças também já falamos. Tá? Falamos do mercado de automóveis usados também, né? Falamos aqui, né? Aqui é, né? Limão para vender. Nos Estados Unidos, você não vê, né, aqueles filmes mais antigos que não tinha um estacionamento cheio de carros usados, né? Se vocês pegarem aqueles filmes antigos, vocês vão ver que um estacionamento cheio de carros usados e geralmente tem muita bandeirinha em cima. Alguém se lembra disso? Não. Não Sim, sei. os for sale, né? Exatamente. Esse aí dos limões me lembra o que acontece muito hoje em dia, que é telefones. A questão dos telefones usados, que a gente tem muitos BRICS no Facebook. Uhum. E aí tu não sabe, às vezes é o carregador que não conecta, porque daí tu marca para entregar no local público. O cara não vai ter como carregar, como ver se a bateria é viciada para ver se os 2 chips funcionam. Eu acho que no mercado de Apple deve ter muita negociação, né? Muita. É que hoje em dia que a gente negocia mais nos BRICS, assim, de Facebook, OLX e tal, são Samsung, Motorola, esses modelos, assim, que são mais acessíveis e tem menos segurança, né? De certa forma. Sim, no mercado de negociação de celular usado tem muita assimetria mesmo. Porra, como é que tu sabe exatamente qual é a qualidade daquele produto, como é que ele está realmente? É bastante risco, né? E aí tu tem um problema seguinte, o cara que tem um bom celular usado não vai colocar nesse mercado. Por quê? Porque o preço médio do celular usado vai ser baseado no mau celular, no celular ruim, não no celular bom. Então tu tem uma expulsão dos celulares bons, e uma atração para celulares ruins. Então nesse mercado de celulares usados, provavelmente 80%, 90% dos celulares que está no mercado à disposição são ruins, por incrível que pareça. Ok. Posso continuar? Aqui Ficou a gente já preta, falou, né, sobre os automóveis, a expulsão dos automóveis de melhor qualidade. Aqui também já falamos sobre mercado de seguros, né? Aqui também já falei sobre a doença, né, sobre a AIDS, né?
a informação privada, né? Aí entra a questão da ética. O problema de moral hazard também já falamos, que é informação, ação oculta, e não é informação oculta, mas é ação oculta. O problema de risco moral é quando a ação do agente não é verificável, não. Ou seja, o agente recebe uma informação privada depois de a relação ter iniciado. Vamos ver esse aqui, ó. Aqui, ó. Reputação, falei para vocês da Emirates. Falei, a gente foi Natura, a gente comentou sobre a Natura? Não. A Natura é outro exemplo de reputação, né? Uma empresa, a Natura, qual é a reputação que ela tem no mercado? Não sei. De empresa ambientalmente, né? Ambientalmente sustentável. Né? Isso. Sustentabilidade. Oi? Alguém falou? Acho que foi o Ronaldo. Aqui, ó, outra reputação, né? A Apple, né? A Volvo ali em cima, né? E a Rolex, né? A Rolex é uma marca de relógio extremamente tradicional, né? Durável, né? Um produto um Rolex verdadeiro é aquele produto que realmente não tem o seu valor muito grande no mercado, né? O mercado dá muito valor porque sabe que a qualidade do produto é bem acima da média. Né? O Apple, ela cria sua reputação principalmente pelo design, né? pelo seu prestígio, né? A marca Apple é uma marca com um prestígio muito grande. Bom, Facebook eu não diria tanto que tem reputação, né? Pessoal, perdeu um pouquinho, né? O que vocês acham? Hoje não se vai mais tão cegamente no Facebook, por isso que outras redes sociais ganharam redes sociais voz, de certa forma. Aqui a Mercedes-Benz, o professor falou, né, da reputação, da boa reputação da Mercedes-Benz. Padronização, né? Burger King, McDonald's, também já falamos, né? Dá trabalho fazer essas lâminas para vocês, mas vale a pena, fica bonitinho, né? Fica. Aqui, padronização, né? Identidade visual, né? Zafari, né? A Renner. Pô. Então, a solução para o problema de moral hazard é o uso de incentivos. A gente falou já sobre isso, né? Sobre franquia, sobre formas de evitar a ação oportunística, né? A superutilização de um recurso após a assinatura de contrato. A sinalização, nós já falamos também, né? Sinalizar, mas esse sinal tem que ser crível, né? Tem que ser confiável. Né? Ou seja, você lembra que a gente falou da Brastemp? Por que a gente acredita naquela propaganda da Brastemp? Né? Não é um Brastemp. Porque o sinal é crível, porque o sinal é confiável. A gente sabe, nós já tivemos, ou alguém já teve em algum momento a Brastemp, identificou na Brastemp um produto de qualidade, de durabilidade, né? Então, essa sinalização ela só é efetiva se o sinal for confiável. Transmitir de modo crível informações privadas à parte menos informada via o uso de sinais que são tornados públicos. Entenderam essa questão da sinalização? Sim. Sim. Olha aqui, ó, por exemplo, antes de contratar um empregado, a empresa não tem os chamados testes, seleção, né, currículo, entrevistas, testes técnicos, dinâmica de grupo, testes psicológicos. Aqui tem um detalhe interessante, né? O Brasil é um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa, quando vai apresentar o currículo, tão ou mais importante do que o curso que ela faz, se ela é administradora, se ela é economista, se ela é advogada, entendeu? Mais importante para quem está selecionando a pessoa é a universidade que ela faz. Se a pessoa faz uma universidade em Harvard, tá? Se a pessoa faz uma universidade em Stanford, MIT,
na UCLA, né, Universidade da Califórnia, que é uma outra grande universidade, essa pessoa já tem um currículo enorme. Né? O mercado sabe que essa pessoa, para se formar nessas grandes universidades, chamadas top 10, né, 10 maiores universidades, é muito difícil, né? A seleção para entrar lá dentro é muito difícil, né? O nível de estudo que a pessoa tem que ter para se formar em qualquer curso dessas grandes universidades é muito alto. Né? Então, tão importante quanto o curso que ela faz é a faculdade. Aliás, novamente, vou me lembrar dos filmes americanos, né, pessoal? Quantas vezes a gente não vê, quando a gente vê uma camisa, um jovem com uma camisa, ele não está Direito, Universidade de Harvard, só está Harvard escrito. Né? Se lembram disso ou não? Sim, ou UCLA, né? Normalmente. UCLA, Stanford, né? MIT, né? Então, tudo isso é uma forma de sinalizar o mercado. Olha, eu sou formado em Harvard. Né? Ou seja, eu sou formado... A maior parte... Por quê? A maior parte dos presidentes americanos, por exemplo, são formados em Harvard, né? Na área de engenharia, MIT, né? A Universidade de Boston é outra que é top de linha, né? Por aí vai. Claro, e isso é uma forma de sinalização também. O que mais? Bom, a gente já falou aqui, né? Mercado de bem durável, falamos da Brastemp. Empresas que possuem produtos com qualidade superiores, né, devem comprovar a diferença em relação a outros produtos, né, por meio de uma forma convincente. Por isso foram criados certificados e garantias. Né. Certificados e garantias sinalizam de forma eficaz a qualidade do produto, já que é uma garantia ampla. Né. E já que uma garantia ampla é mais custosa para o fabricante de itens de baixa qualidade do que para o fabricante de itens de alta qualidade. Isso aqui é interessante, né? A questão da garantia é um sinal muito forte, né? Um sinal muito confiável de que o produto é bom. Por quê? Porque tu imagina o seguinte, algumas fábricas, não vou citar fábricas de automóvel porque está gravado aqui, mas tem algumas fábricas, algumas marcas que a gente sabe que não são tão boas quanto outras, né? Todo mundo sabe, né? Que é mais fácil, né? Vou dizer a marca boa, tá? A Audi, a BMW, dá garantia, ou aquela empresa que a gente sabe que não é tão confiável, né? O custo de dar garantia para a Audi, para a BMW é bem menor do que para essa empresa que não é confiável. Essa empresa ela vai ter dificuldade, né? Vai ter um impacto sobre o seu custo. Aliás, sobre isso, uma questão interessante. Faz uns 4, 5 anos atrás, uma empresa, não sei qual foi a empresa chinesa, geralmente o carro chinês, as pessoas duvidavam muito, ela deu garantia de 5 anos. Foi a Lifan? Alguém se lembra disso ou não? Foi a Jack. Foi a Jack Motors? Isso. Deu 5 anos de garantia, né? Isso. Dizendo para o mercado, olha, vocês não confiam em mim, mas vocês podem confiar porque o carro é de excelente qualidade. Tá? A gente comentou aqui em casa esses tempos Tu sobre as garantias do fabricante. Tu tem um desses aí? Não, eu digo sobre falar sobre garantia e certificado. Sobre quando a gente compra um produto, a maioria dos produtos tem 1 ano de garantia do fabricante. E aí, quando um produto tem 3 meses só de garantia, porque é suspeito. Né? Desconfie porque... Sim, porque a grande maioria dá 1 ano de garantia. E aí chega 1 a 3 meses. Bom, nós estamos na lâmina 43, acho que até 56 aqui. Vamos ver, vamos terminar aqui. Bom, se já certificado, já vimos, tal. Bom, já falamos sobre produtos de baixa qualidade, né, o sinal da qualidade, já vimos isso também. Essa certificação, né, ela tem que ser uma certificação, né, ou seja, o certificador, né, a empresa, a organização que certifica, né, ela tem que ter credibilidade, né, no mercado.
A assimetria de informação muitas vezes oferece às pessoas incentivos para que se comuniquem uma com as outras, né? Partes informadas podem iniciar a comunicação sinalizando o que sabem, e as partes não informadas podem iniciar a comunicação testando as partes informadas ou testando os produtos que essas partes querem negociar. Em alguns casos, a parte informada é apenas uma parte passiva nesse teste. É o caso do carros usados, né? O comprador em potencial de um carro pode descobrir a qualidade do carro de várias formas, como dirigir o carro ou mandá-lo para uma empresa de perícia independente. Né? Sobre essa questão, né? Por exemplo, na área da saúde, já que a gente está na cadeia de saúde, a relação médico-paciente, tu tem uma grande assimetria de informação. Aliás, tu tinha muito mais, né? Na relação médico-paciente, né? Antigamente o médico colocava uma terapia, né? E a gente não tinha muita informação sobre aquela terapia, sobre aquele fármaco, sobre aquele medicamento, né? E inclusive podia haver interesse por parte do médico de cada determinado fármaco que era o fármaco de um laboratório que garantia a ele uma viagem para o Caribe, prêmio, sei lá, um automóvel lá na frente, né? Porque a gente sabe que esse mercado de fármacos é um mercado que movimenta milhões e milhões de dólares, né? Bom, hoje em dia não, né, pessoal? Essa relação médico-paciente ainda existe assimetria de informação, mas a disponibilidade de informação na internet, a disponibilidade de o acesso à informação que nós temos hoje é muito maior, tá? É muito maior, de tal forma que há uma redução da assimetria. Ainda existe essa assimetria, mas essa assimetria é bem menor. Entenderam? O que está disso? Em outros, a parte de formatais, eu acho que a gente já viu, né? Aqui a questão do empregado, empregador, né? Também tem uma relação de assimetria, né? O empregado sabe, o candidato à vaga sabe muito mais, né? Se ele está disposto a trabalhar, se ele está disposto a se envolver na atividade profissional dele, né? No trabalho, a se comprometer com a organização, do que o empregador. Aqui entra uma questão, né? Tem o estágio probatório, né? E no setor público isso mudou, né? No meu tempo, quando eu ingressei na atividade pública, o estágio probatório, quando eu fiz concurso público e ingressei lá na Secretaria de Transportes, o estágio probatório era de 2 anos. Hoje o estágio probatório é de quantos anos, pessoal, na atividade pública? Hein? Não Alguém sei. sabe? Alguém sabe quantos anos é na atividade pública hoje o estágio probatório? Oi, pessoal, estou falando. 3 anos. 3 anos. Por que isso, né? Foi justamente uma ideia de evitar essa assimetria, ou seja, a pessoa quer trabalhar no setor público, tudo bem, né? Mas pelo menos durante os 3 primeiros anos ela vai ser avaliada, né? E vai estar sujeita a uma situação até mesmo de demissão, mesmo sendo concursado. No regime CLT, na atividade privada, nós temos também uma relação, uma mudança, né, pessoal? Hoje em dia as empresas podem contratar de forma temporária, né? Acho que até 90 ou 120 dias, bem me lembro, e com facilidades, né? Nessa relação, né, uma relação mais menos comprometedora entre empregado e empregador, ou seja, o empregador ele consegue demitir, ele consegue romper esse contrato com o empregado de forma mais fácil nesses 120 dias. Novamente, a ideia, né, é reduzir o nível de informação na relação empregado-empregador. Bom, já falamos aqui sobre saúde, né? Esse é um assunto que nós conversamos bastante já. Risco moral, né? Aqui tem uma questão interessante sobre incentivos, né, na área
na área, por exemplo, na área de esportiva. Não só na área esportiva, mas vamos pensar, tá? Antigamente, quem gosta de Fórmula 1, eu particularmente gosto muito de Fórmula 1, tá? A pontuação de Fórmula 1 era diferente, pessoal. A pontuação era assim, o primeiro lugar tirava 9 pontos, o segundo lugar tirava 6, o terceiro acho que tirava 4, 5, e por aí vai. Hoje, qual é a pontuação do primeiro lugar? Alguém sabe? 13, se eu não me engano. É 10 pontos. O primeiro ganha 10. Né? O segundo ganha 6. Ó, caiu aqui meu mouse. O segundo ganha 6. Houve um aumento da diferença entre a pontuação do primeiro e do segundo lugar. Né? Mais do que isso, além do aumento da pontuação, né, ocorreu a pontuação por velocidade mais rápida. Além do aumento da diferença entre o primeiro e o segundo lugar, hoje o que obtém a velocidade mais rápida ganha mais um ponto na corrida. Qual é o objetivo disso? O objetivo é criar um incentivo. Por quê? Porque lá na década de 90, os organizadores da Fórmula 1 começaram a perceber o quê? Começaram a perceber que os pilotos muitas vezes faziam estratégias para tirar segundo lugar, né, para ficar em situações intermediárias, evitando, né, acidentes, evitando um risco maior, e vários pilotos, 2, 3 pilotos ganharam o campeonato, obtendo, sei lá, das 20 corridas, 12 segundo lugares e 4 primeiros lugares. E isso, claro, gerava uma situação de desestímulo para o público, menor competitividade. Né? Então, o que fizeram os organizadores da Fórmula 1? Buscaram justamente reduzir aí aumentar, melhor dizendo, a diferença entre primeiro e segundo lugar, estimulando, né, aqui a vitória, a velocidade mais alta fosse alcançada. O mesmo vale na disputa no tênis. É muito comum nesses torneios grandes, chamados Grand Slam, né? Acho que são 4, se bem me lembro. O Grand Slam é o Roland Garros na França, é o da Inglaterra, o Wimbledon, Austrália e Estados Unidos. Austrália, né? E Nova York, né? Eu acho que é Melbourne, né? Sydney ou Melbourne, não sei exatamente qual. Melbourne, Sydney, Paris e Londres, né? São os 4 grandes lãs. E aí o que se percebeu também? Né? Se percebeu que muitas vezes havia um esforço enorme para os tenistas chegarem ali na semifinal, né? Ou até a final. Mas a diferença de premiação entre o primeiro e o segundo lugar era muito pequena. Então, o que fizeram os organizadores? Né? Os organizadores começaram a aumentar a diferença de premiação entre o primeiro e o segundo lugar. Não só a questão financeira, mas para a pontuação de ranking. Né? Novamente, com o objetivo de tornar, né, a final mais atrativa, tornar a final mais competitiva. Seguindo essa lógica, tá? Quem fez isso também foram as grandes empresas americanas. Né? As grandes empresas, né, principalmente essas empresas de capital aberto, perceberam o seguinte, que o engenheiro, o administrador, o economista, o advogado, quando ingressava na empresa, ele buscava a ascensão. E quando ele chegava lá no topo, né, como diretor financeiro, diretor de pessoal, diretor de obra, na parte técnica, de engenharia e tal, ele se acomodava. Mesmo o salário de presidente sendo mais alto. Por quê? Porque ele chegava nessa posição, ele já tinha 45, 48 anos, né, os filhos eram adolescentes, trabalhando
se envolvendo com outras coisas, e ele já tinha um nível de renda extremamente alto. Então ele buscava ali, na verdade, uma forma de se manter na empresa, muito mais do que a ascensão. Não tinha grandes motivações para chegar a ser presidente. O presidente era uma obrigação, um compromisso muito maior, um envolvimento com a empresa muito maior, menor disponibilidade de tempo para lazer, para a família, assim por diante. Novamente, o que fizeram essas grandes organizações? Estabeleceram uma diferença salarial muito grande, uma diferença de salário extremamente grande. De tal forma que o diretor financeiro, se ganhava 100 e o presidente ganhava 300, o diretor financeiro continuou ganhando 100, mas o presidente passou a ganhar 800, para que houvesse uma disputa entre os diretores, né, entre o diretor financeiro, entre o diretor de recursos humanos, entre o diretor de custos, né, todos os diretores envolvidos na empresa, com o objetivo de alcançar esse cargo máximo. Isso redundava em maior produtividade, redundava em maior resultado para a empresa. Novamente, a ideia de criar uma estrutura de incentivo, né, com o objetivo de alcançar resultados melhores. Acho que a gente tem muito isso nas empresas de telemarketing. Tem isso, A gente tem premiações. Claro, ali tem a meta, mas quem fizesse tantos por cento ganhava um X de valor e ainda concorria a outras premiações com pessoas de outras empresas. Por exemplo, eu cobrava Bradesco e se eu me destacasse como cobradora do Bradesco ali, onde tivesse cobrado mais valores, eu concorria a um prêmio com outras pessoas de outras empresas. Perfeito. Claro, né? E aí tu fica avisada, né? Enfim. Perfeito, excelente exemplo. Oi, Ricardo. Oi? Só para atualizar teus dados aí, a Fórmula 1 agora faz 10 anos que ela aumentou a pontuação de 25 para o primeiro e 18 para o segundo. 25 pontos? Sim, desde 2010 tá assim. 25 para o primeiro e 18 para o segundo. 25. Eles fizeram uma modificação. É que a gente não vê a Fórmula 1 faz tempo. Tô meio por fora, eu achei que era 10 pontos. Não, 10 bola fora que eu dei. Não é bola fora. Eu abri aqui a internet só para confirmar isso aqui, né? Que o Vitor estava falando, eu não quis tirar a tua linha de raciocínio. Mas a dos 10 pontos valeu por 20 anos. Valeu por 20 anos. E aí, desde 2010 é que eles fizeram essa mudança para pontuar, ter uma diferença maior ainda. Isso aí tem muito a ver com as corridas americanas, que estava tendo muito sucesso na época da Fórmula Indy. Fórmula Indy. Sim. Não sabia, tô por fora mesmo, puxa. Não, eu fui ver agora aqui só para confirmar, é isso aí mesmo. Mas antes de ser 10 pontos era 9. Era 9, não, e olha só que interessante que eu busquei na história, em 1960 era 8, 6, 4, 3 e 2, então, e aí eles para aumentar a competitividade aumentaram para 9, 6, 4, 3, e agora depois para 10, 9, 6, 10, 6, e agora 25. Para ter mais competitividade, né? Claro, o objetivo é valorizar o primeiro, né? Uhum. Embora não adianta muito, porque nós temos um piloto que é muito superior aos outros, né? Que é o Hamilton, né? Está muito acima da média. Não é verdade. Bom, mas ainda tem um pontinho a mais por volta mais rápida, não tem? Tem. Bom, já vimos isso, então, risco moral, tal, incentivos, tudo está visto, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem, tem bastante material disponível ali no Moodle, tá? Posso botar mais, não quero botar muito para não ficar... Mercado de crédito nós já falamos também, né? Aqui a gente já falou sobre a questão dos históricos, cartão de crédito e assim por diante. Tá. Então, o conselho que eu dou para vocês, leiam, né? Tem bastante material, vou botar mais algum material. Tentem fazer os exercícios, né? E aí a gente agenda, provavelmente domingo pela manhã eu vou agendar com vocês, antes do Globo Rural. Não sei, vamos ver um horário legal lá, tá?
E aí aí a gente revisa essa lista de exercícios e também revisa uma outra questão para a prova e explicamos, detalhamos a questão da prova de quinta-feira que vem, ok? Beleza, professor. Ficou tranquilo? Algum questionamento? Alguma pergunta? Professor, só uma pergunta, Elise. Quanto ao horário da prova, é à noite? À 7 noite, horas? no horário normal, à noite. Tá. Normalmente a prova vai ser à noite, 7 horas, né? Essa prova ela vai ser uma mistura, basicamente é teórica, que as provas, né? Nas nossas provas, vai ser a matéria mais teórica. Não acho a matéria difícil, essa matéria aqui não é difícil. Eu vou dar um tempo para vocês, vou mandar por e-mail, né, a prova, né? E vou abrir uma tarefa para vocês depositarem a prova, né, no Moodle, né? E aí vou deixar ali, e vocês vão ter um tempo para fazer a prova e responderem e deixarem a resposta no Moodle. Entendido? Entendido. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Obrigado pela aula de hoje. Boa noite, colegas. Boa noite, Boa noite, obrigada. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Um Boa noite. bom resto de noite para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, Guria.